Boa tarde a todos. Obrigada pelo palestrante, que a gente está longe, né? Mas é com profunda alegria, profunda gratidão estar aqui, né? Para poder estudar com vocês, dividir esse estudo com vocês. A gente pensou muito, custou ter a ideia do que ia estudar, mas nos veio à cabeça o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que trata sobre muitos os escolhidos e poucos os chamados, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse tema é um tema que há não tem muito tempo eu trabalhei com ele e ele voltou. E aí a gente fica pensando, né? E enquanto eu estudava, já aprendi a lição. Eu mesma aprendi a lição, né? Eu reclamo muito do meu trabalho, de ter que trabalhar, né? E aí me veio a resposta. Eu falei, poxa, eu não tinha percebido, né? Deus me chamou para aquele lugar. Tem um motivo. Por que eu estou lá? E aí eu comecei uma série de questionamentos. E falei para o meu companheiro que se ele me ver reclamar de novo do meu trabalho, que ele pode me bater, né? Eu não tenho esse direito de reclamar, né? Quando tem tanta gente sem trabalho. E principalmente quando a gente percebe que a gente está num lugar e tem uma missão, né? Então, o estudo custou a vir. Veio um estudo que eu falei, mas eu já tratei sobre esse tema, não queria. Mas sabe a resistência ao não querer e fazer, veio a resposta. Deus é tão bom, né, que Ele está ali, sempre ajudando a gente. Bom, quanto ao estudo, Kardec, no capítulo 18, ele abre um leque, né? O primeiro, ele trabalha esse tema, muitos chamados e poucos escolhidos. Ele trabalha primeiramente com uma parábola, a parábola do festim das núpcias. Depois ele vai tratar sobre a porta estreita, e ele vai falar sobre Senhor, Senhor, nem todos que dizem, né, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E mais para frente ele ainda trata, muito se pedirá aquele que muito recebeu. E ele termina esse capítulo 18 com duas instruções, né, de espíritos, um espírito amigo e o espírito de Simeão. Vocês veem como esse capítulo é profundo. Óbvio que a gente vai fazer uma vírgula desse capítulo, né? Eu creio que um dia a gente não trataria dele todo. Imagina, meia horinha. Então assim, vamos falar um pouquinho sobre a parábola do festim de núpcias ou parábola das bodas, como é conhecido, tá? E novamente a gente vai ter que explicar o que é uma parábola. Uma parábola é uma forma de se contar uma história, mas uma forma especial de contar história, né? Porque a parábola ela não dá explicações no final. Então ela deixa no ar, em aberto, para que quem ouviu possa analisar, possa refletir, possa pensar. Então isso é, vamos dizer assim, essa é a característica da parábola. E, claro, né, o Mestre Jesus, perito nas parábolas, né, ele tinha a sutileza de transformar as parábolas de uma forma assim, muito comum. Ele transformava esses ensinamentos com exemplos e com palavras do dia a dia, daquele povo simples, usando símbolos materiais e cotidianos, para que aquele povo pudesse entender, né? É como se viesse um cientista aqui para conversar com a gente, e muitos de nós iriam ficar abobados. Ele teria que, né, abaixar o nível para falar com a maioria de nós que não somos cientistas, né? Lá na academia ele vai falar com aqueles termos. E Jesus então fazia isso com muita propriedade. Ele trazia todos os ensinamentos para aquela forma cotidiana e diária. Então isso a gente precisa estar atento com relação às parábolas, né? Então assim, os ensinamentos eram muito profundos, ensinamentos espirituais, verdadeiros, imutáveis, e ensinamentos que estão válidos até o dia de hoje, porque, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus, que Ele trazia para nós, são os ensinamentos enviados pelo Pai, né? São os ensinamentos de Deus.
Mas até para isso é preciso ter essa ciência, né? Agora vamos à parábola, né? Está conversando demais, não vamos falar logo dessa parábola? Vamos, né? Então, essa parábola é uma parábola um tanto quanto estranha, né? Jesus começa narrando a história de um casamento. Um grande rei prepara uma festa suntuosa, um enorme banquete. E esse rei manda que os seus servos, seus emissários, sigam até os escolhidos, até os convidados, né? E vá buscá-los. Mas esses convidados viram as costas, né? Cada um volta para o seu afazer material. Os emissários retornam, contam para o rei, e o rei dá uma segunda chance. Não, volta lá. Fala para eles que eu preparei o banquete com o melhor que eu tinha na minha casa, né? O melhor que eu tinha na minha plantação. E está tudo pronto, só esperando por eles. Os emissários tornam a voltar. Vão lá chamar os convidados, os eleitos. Mas muitos convidados, incomodados com tanta insistência, aborrecidos por estarem sendo importunados no seu trabalho material, tratam mal, muitos até espancam e até matam esses emissários. Quando o rei fica sabendo disso, fica bastante aborrecido. Então ele toma uma nova decisão. Ele envia outros servos para que esses servos fossem às ruas e para convidar qualquer pessoa que encontrasse, bons ou maus, não importava, que todos pudessem vir para as bodas. No momento do banquete, a sala cheia, a mesa lotada, o rei muito contente, porque o casamento era do seu filho, o príncipe amado, ele entra e vê os convidados todos. E ele se depara com um convidado que não está adequadamente vestido, não tem as vestes nupciais. E ele olha para o convidado e pergunta ao convidado: por que é que você não se preparou para vir para a festa? O convidado mudo, não responde nada, fica quieto. O rei, irado, chama seus servos e ordena que pés e mãos desse convidado sejam atados e que o homem seja então lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Assim termina essa parábola. Nossa, né? Esse rei violento, né? Estranho isso. Não, vamos na simbologia, então, como eu falei para vocês que Jesus usava, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho. Quem é esse grande rei que prepara esse enorme banquete e que faz o convite para o casamento do seu filho? Esse grande rei é Deus. Deus que convida seus filhos para participarem de um banquete, de uma festa. A festa, então, é a celebração, a união, né, do seu filho amado. É o que a gente pode dizer a instalação do reino de Deus no nosso planeta Terra. Deus nos oferece essa celebração, essa união do seu filho conosco, com o planeta, com os seres que aqui habitam, nós, né? O noivo, esse príncipe querido, é Jesus. Então, os primeiros convidados, vocês sabem que foi o povo hebreu? Parece injustiça, né? Mas por que aquele povo foi o escolhido? Né? E a gente ouve tanto falar isso, que o povo hebreu é o povo escolhido. Ele foi o escolhido porque ele era o único povo monoteísta na época. Ele era o povo que tinha só um Deus, adorava só um Deus. E porque ele tinha recebido emissários e foi preparado pelos emissários, né? Foi entre o povo hebreu que esteve Moisés, que determinou as suas leis, né? Então ele era um povo realmente preparado
pelo menos aparentemente preparado. Porém, o povo escolhido não soube apreciar o convite. Por quê? Porque deixou subir, né, a cabeça, como a gente diz hoje, o orgulho de povo escolhido, de monoteísta, o orgulho daquele povo que estava próspero na época, né? E os seus participantes lá, os hebreus, eles tinham fazendas, os templos eram verdadeiras coisas assim, magníficas, coisas muito bonitas e muito cheias de ouro, recebiam muitas ofertas. Quer dizer, a espiritualidade virou comércio. E todo o aprendizado do povo hebreu se transformou em orgulho. Até hoje esse povo continua sofrendo, né, gente? Porque Deus é ruim? Porque o rei é ruim? Não, né? São apenas consequências das suas... dos seus comportamentos, das suas escolhas, né? Então, quem seriam nessa parábola os emissários, os servos do rei? Nessa parábola, os emissários são os profetas, são os missionários. Quantos profetas, quantos missionários pagaram com a vida, né? Porque assumiram a tarefa de convidar os homens para a verdade imortal que Jesus traria, né? E muitos pagaram porque vieram nos convidar para o verdadeiro banquete. E que banquete é esse? Né? Que casamento? Esse casamento para esse casamento foi preparado um banquete. Que banquete é esse? Essas iguarias servidas são os ensinamentos que trazem felicidade. São as iguarias mais saborosas que a gente pode encontrar, né? Os ensinamentos do Cristo, quando cumpridos, a lei divina, quando cumprida, nos leva ao progresso, à felicidade, à paz que a gente tanto busca. Então, esse rei preparou um verdadeiro banquete para nós. Preparou o banquete da vida espiritual. E Jesus traria então, esse noivo traria essa boa nova, né? Nessa união conosco. E esse banquete finalmente a gente pode traduzir como a lei de amor, né? Essa lei do amor possui o verdadeiro sabor. Mas um convidado entre todos estava sem a roupa especial. Um convidado estava sem a veste nupcial. E aí o rei olhou e perguntou: por que você não veio com a veste? Por que você não está vestido adequadamente? Então, que roupa será essa? Né? Porque a gente, quando vai num casamento hoje, ou numa festa, a gente não se prepara? Compra uma roupa, toma banho, fica bem cheiroso, né? As meninas fazem unha, cabelo, se maqueiam, não é assim? E a gente não se prepara para a festa? E por que a gente não vai se preparar para a festa espiritual? Será que não há necessidade? A gente também não tem que ficar limpinha, bonitinho, cheirosinho para ir na festa espiritual? Tem, mas aonde que é essa limpeza? A limpeza interior, a pureza do coração, né? Essa é a roupa, a veste nupcial que nos é pedida para que a gente participe do banquete, né? Do divino banquete. Essa veste é uma veste de humildade, de abnegação, de caridade. Uma veste que é trançada com os verdadeiros valores, né? Costurados lentamente, pacientemente por nós, cada valor, né? Sem eles, nós temos direito de ocupar lugar nessa festa? Não, não, porque essa festa a gente não vai nem aproveitar, a gente não vai conseguir saborear,
né? Nada daquele banquete. E o rei, então, diz para aquele, né, que não se preparou e que olhou para ele e ficou mudo. Então o rei diz que sejam atados os pés e as mãos. Ora, mas de novo esse rei parece tão malvado, né? E o que será que isso quer dizer nessa parábola? Quem arrisca? Isso quer dizer apenas, gente, que quando a gente reencarna, quando a gente ganha um novo corpo, a gente não fica de pé e mal atado? Esse corpo não nos permite, né, ser livres. Em espírito somos totalmente livres. Em espírito não existe dimensão que nos prenda, né? Mas atando pés e mãos significa que vamos ficar presos num novo corpo. Mas que rei malvado torna a dizer: não, é uma nova chance. Ganhar um novo corpo é uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo convite. E a gente fica olhando para o lado negativo. Ah, meu Deus, estamos presos nesse corpo. Ai, 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 o que eu vou fazer agora? Não, vamos aceitar o convite. Vamos viver com dignidade. Vamos costurar a nova roupa dos valores, a nova veste nupcial, né, trançada de valores. E o rei continua então: que ele seja lançado nas trevas exteriores, onde há choro. E que trevas exteriores é essa? É a nova vida, né? O novo planeta que a gente vai, né? E tem choro nesse planeta, será? Tem, né? Ai, vamos reclamar de novo, né? Que rei chato, que rei implicante. A gente tem que vir para cá chorar porque ele o culpado? Não, né? Como o povo hebreu está sofrendo até hoje as consequências das suas escolhas, se nós choramos, é consequência das nossas escolhas. E muitas vezes, se nós choramos, é de vergonha de não ter aceitado o convite. A gente olha para trás e vê que não aceitou o convite. Como eu quase chorei quando eu percebi que eu estava reclamando demais e Deus estava me fazendo um convite. Vai lá, se lá tá ruim, vai lá e muda. Muda aquilo lá. Você tem clareza mental, você tem conhecimento para chegar lá e mudar aquele ambiente que você está reclamando tanto que é ruim. Por que você não faz isso, em vez de reclamar? Eu quase tive que chorar de vergonha. Eu tive que dizer: olha, se alguém me ouvir reclamar, pode me bater, né? Eu tive que assumir a minha culpa. Então, isso é que a parábola quis dizer, né? Que quando a gente não aceita o convite, a gente vai ter que retornar, vai ter que ser convidado de novo, vai ter que ganhar um novo corpo e refazer a trajetória, né? Então, que a gente possa não se sentir muito culpado, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Isso para mim representa muito, né, essa nossa postura em adiar a nossa adesão à verdade espiritual. Nós somos convocados diariamente a nos preparar, somos convocados diariamente a limpar nosso coração, somos convocados diariamente a servir aonde quer que a gente esteja. Esses convites, então, são os desafios da vida. E aí eu achei uma frase, né, durante esse estudo que eu vou ler para vocês. Olha que lindo. As circunstâncias são a vontade de Deus a nosso favor. Quer dizer, aquela circunstância que a gente acha tão ruim, que a gente reclama, é a vontade divina, é a bondade desse rei, desse Deus, agindo no nosso favor, nos dando a chance de se preparar, nos dando a chance de vestir a roupa nova, nupcial, e aceitar o convite de Jesus, né? Aceitar o casamento. E por que será que nós adiamos tanto?
a porta larga é uma porta de facilidades. Kardec fala, né, que a porta larga a gente passa muito fácil, mas a porta estreita ela requer consciência e vontade, requer disposição e disciplina. Então a porta estreita a gente tem, né? É aquela coisa da gente para passar. Mas quando a gente passa, ai que legal, passei. Né? É como vencer as vicissitudes da vida, como vencer os problemas. A gente está com um problema e a gente se espreme, se espreme, se espreme. E quando o problema passa, que alegria, que alívio. Né? Então que a gente possa perceber que a gente tem que ter disposição, vontade, disciplina, consciência para escolher a porta mais apertada, a porta mais justa, mais estreita. Né? Apesar das dificuldades, vão nos levar a esse caminho de felicidade. Né? Mas nós, apegados aos nossos valores materiais, que nem aqueles primeiros convidados, né? Só preocupados, né, com os bens materiais, os bens sensoriais, mas como eu vou deixar de ter os meus prazeres, né? Esses valores que são transitórios, que são do mundo. Com isso, a gente vai recusando o convite que Deus faz. Né? Inúmeros portadores da verdade foram mandados e têm sido mandados ainda. Deus continua nos mandando insistentemente os seus servos. Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, Hermes, Moisés e uma infinidade deles foram iniciados que vieram antes de Jesus, tentando preparar o solo árido dos nossos corações para receber aquela sementinha boa que Jesus vinha trazer, né? Mas nós matamos até mesmo Jesus. O grande mensageiro, o grande semeador, até ele a gente matou. Mas um que pagou com a vida, né, por determinar que ia trazer o banquete espiritual para nós. Mas volto a dizer, Deus não desiste de nós. Um pouco depois, ele nos enviou o Espiritismo. O Espiritismo aparece em pleno século das luzes, na Europa, né? E é um facho celestial que vem romper as trevas. Ele cumpre não só a promessa feita por Jesus, né? Que Jesus prometeu para nós que mandaria o Consolador, mas ele também restaura, traz de volta os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma diferente. Não mais por parábolas, mas sim analisando as parábolas. Não mais aquela fé cega, mas a fé raciocinada. Né? Então o Espiritismo traz um Deus de amor e de razão. Não aquele Deus que era temido. Não mais aquele Deus que a gente morria de medo porque ia castigar-nos. Não, mas traz aquele Deus no qual a gente confia. Porque a gente é estimulado a usar a lógica e a razão. E aí a gente entende, né, com o Espiritismo toda essa grandeza da vida, toda essa lógica da reencarnação. Então, através do bom senso, nós vamos dia a dia tomando consciência de quem somos, né? De que somos espíritos criados por Deus, a sua imagem e semelhança e tantas outras coisas. Até que a gente consiga aprender e também, né, e reconhecer que o cristão, ele é reconhecido como cristão pelas suas obras. Até que a gente compreenda que fora da caridade não há salvação. A gente primeiro tem que ter caridade com a gente mesmo. A caridade de olhar e dizer, eu quero aceitar o convite. Eu quero entrar nesta festa, eu mereço estar lá nessa festa, né? E ser caridoso com a gente mesmo, porque senão a gente vai continuar fora da festa. E partir para a caridade ao próximo. Né?
até que a gente possa, através do bom senso, dessa tomada de consciência, compreender que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É preciso atitude, é preciso ação, para que a gente possa ser digno de entrar no céu, de participar do banquete celeste, do banquete espiritual, a vivenciar a verdadeira felicidade. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, vocês sabem que eu sou contadora de história, que eu adoro uma história, e eu ouvi uma história que me emocionou muito. E eu queria terminar hoje deixando essa história para vocês, Essa história para mim talvez seja um dos maiores exemplos de aceitação do convite, Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no ano de 33. Transcorria esse ano de 33 da era cristã, pouco tempo depois de Jesus ter sido crucificado. Os cristãos perseguidos, no entanto, seguiam a sua palavra e reuniam-se escondidos durante as noites. Um doutor da lei, um jovem muito inteligente, muito preparado, e na época, ser doutor da lei era algo de muita importância, de muita responsabilidade, porque os doutores da lei, eles eram responsáveis por preservar e cumprir a lei mosaica. Esse jovem doutor da lei escuta falar de um grupo de seguidores do Messias crucificado. E esse grupo vem deturpando a lei, vem pregando amor e bondade. Mas Moisés havia dito, olho por olho, dente por dente. Então eles estavam combatendo esta ordem, eles estavam indo contra as leis de Moisés. Esse jovem, indignado, resolveu ir conferir de perto. E certa noite, ele adentra a uma reunião. Lá, ele começa a escutar e logo, ele entra em debate com um outro jovem, mais ou menos da sua idade, que ali falava na tribuna. Mas ele acaba vencido pela perspicácia daquele jovem simples. Sai de lá com seu orgulho ferido e com uma decisão. Ele iria perseguir aquele insolente, segundo, claro, a sua visão. Mas ele iria perseguir aquele insolente. Ele vai ao Sinédrio, que é o tribunal, e denuncia aquele rapaz. Tanto ele fez que ele conseguiu que o jovem fosse preso, julgado, condenado ao apedrejamento, que era a lei da época. Saulo, o orgulhoso doutor da lei, convida então sua noiva Abigail para acompanhá-lo ao apedrejamento. Ele estava muito orgulhoso do fato. A noiva não queria ir, mas por fim acaba cedendo, já que queria agradar ao seu amor. Quando chegam já atrasados, o apedrejamento já em andamento, e o jovem Estevão já vai quase desfalecendo. Abigail, chocada, grita: "É meu irmão! É meu irmão!" E implora que parem de imediato. Usando sua influência, Saulo faz com que retirem o jovem da arena. Abigail, que não via o irmão há muitos anos, dele tinha sido separada, joga-se ao chão, ajoelha-se ao lado de Estevão, e são breves os instantes que restam para que eles possam se despedir, dizer adeus. Estevão então morre em seus braços. Saulo, o jovem doutor da lei, fica revoltadíssimo. É claro que esse noivado termina, e é claro também que Saulo fica ainda mais decidido a perseguir esse Cristo que vive a intrometer-se em sua vida. Cristo está lhe perseguindo, ele também irá
fazer como a lei, olho por olho, dente por dente, também irá perseguir Cristo. Os cristãos, óbvio, depois de algum tempo, sem conseguir esquecer a noiva, atormentado pela saudade, pelo aquele amor que sentia, resolve procurá-la. Porém, encontra Abigail muito enferma. Abigail era frágil, já tinha sofrido muito na vida e não resistiu perder dois amores ao mesmo tempo, o irmão e o noivo. E pior de tudo, Abigail está convertida ao cristianismo. Em poucos dias, ela também deixa o corpo. Saulo de Tarso, mais atormentado do que nunca, com o coração cheio de ódio por esse Cristo e por todos os cristãos, jura caçar com as próprias mãos aquele que tinha convertido a sua amada. Saulo descobre que há um ancião e que ele se encontra em Damasco. Saulo se prepara para a viagem, monta em seu cavalo e pega a estrada para Damasco. Em meio ao caminho, vê uma forte luz. Seu cavalo se assusta, empina, Saulo é jogado ao chão. Quando ele tenta se levantar, olha para cima, vê uma luz. Aquela luz que estava mais longe, agora próximo. E essa luz imensa se transformou em um ser radiante. Saulo arregala os olhos e pergunta: Senhor, quem tu és? Sou Jesus. O que queres? Emocionado, o doutor da lei pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse instante, Saulo já sente vibrar em seu coração algo que nunca vibrou com tanta força, com tanta emoção, com tanta energia. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Vá até Damasco. Encontre aquele a quem procuravas, aquele a quem perseguias. Dele você receberá orientações. Sem hesitar um momento, sem fazer um questionamento, Saulo segue até Damasco, encontra aquele Senhor e dele recebe então as orientações. Saulo aceita o chamado, Saulo aceita o convite. Em Damasco, recebendo essas primeiras orientações, Saulo se retira por 3 anos. Saulo vai para o deserto, abandona toda a sua vida de luxo, de prosperidade e vai para o deserto, onde se alimenta frugalmente, onde jejua, onde aprende a trabalhar como um tecelão, um humilde tecelão, trabalhando a própria humildade, tecendo as próprias vestes. Fica 3 anos lá no deserto, onde medita, onde limpa seu coração e aonde então se faz digno, né, de vestir as vestes nupciais, aonde então se faz digno, né, de ser quem passa a ser. E Saulo ressurge depois de 3 anos como Paulo, o apóstolo dos gentios. Que possamos também nós atender o convite do Cristo sem questionar, sem argumentar, apenas atender o seu convite. Graças a Deus.